Muito bem, então iniciamos aí mais uma aula. Vamos continuar o nosso material aqui, tá? Vocês vão ver que se vocês pegarem esse material aqui e saírem destrinchando ele, rapidinho vocês percorrem ele todo, porque ele, né, ele é muito resumido e de uma forma bem pedagógica. E aí vocês vão entender, né, como é feito, né, o projeto, mais as tabelas, né, mais a tabela. E vocês vão ver que é simples, né? Então, à primeira vista, quando a gente não conhece, parece, né? Igual o Dorival falou, que é tudo, a gente não consegue ter noção. Mas depois, quando você vai fazendo, vocês vão ver que é simples, tá? Nós paramos aqui, pessoal, na parte de disjuntores, que eu, inclusive, já falei sobre disjuntores no estudo anterior, né? E aqui, só vou repassar. Então, o disjuntor, ele, né, principalmente, né, esse termo magnético aqui, nós vamos ver dois, o termomagnético e os DRs, né, de residuais, que são para choque. Então, na verdade, a gente, quando utiliza um disjuntor, é para proteger o circuito, porque nos fios, né, nos cabos, vão estar passando uma corrente, essa corrente vai promover o aquecimento, né, da fiação, e que pode, inclusive, né, derreter e gerar um curto-circuito e danificar os equipamentos. Então, na verdade, ela protege os circuitos, né, das ligações elétricas. Quando a corrente excede o limite, o disjuntor é uma chave que ele abre automaticamente, né? Então, isso, né, obviamente, pode ser provocado por uma sobrecorrente, né, uma corrente maior do que ele pode, e isso pode advir de um curto ou sobrecarga, tá? É claro, esses desenhos são um pouco antigos, né? Os disjuntores hoje eles têm uma cara igual esse daqui, né? Que é o que todo mundo encontra comumente nas lojas, né? Esse aqui eu estou dando exemplo desse aqui, né? Aqui é um trifásico, a gente vê, né? Que ele é tripolar, 3 polos. Aqui você tem um bifásico, né? Então você tem aqui 2 fases. Você tem o tetra, que aí são 3 fases e um neutro, tá? Você tem o monofásico, então quer dizer, entra só um. Obviamente, né, pessoal, isso vai depender muito aí do modelo, do que você, para que você quer usar. Na verdade, eles têm, né, aqui a capacidade nominal de corrente, então para 6 amperes, 10 amperes, 6, 20, esses valores são padrões, legal? Esses valores são padrões. E a gente tem que ver a tensão máxima, né, de operação. Olha lá, fase 400 volts, fase neutro 230, né? E corrente nominal de 6 a 32 amperes, tá? Então, você tem vários exemplos aí. Aqui eu coloquei esse da Schneider, porque é uma empresa famosa aí na, no desenvolvimento, né, na fabricação de dispositivos elétricos. Só para vocês terem uma noção. Esses são os disjuntores que vocês encontram aí nas casas de vocês. Bom, essas chaves seccionadoras, igual estão aqui, já é difícil a gente achar hoje, né? Essa chave seccionadora, mas como ainda possa ter, principalmente nas instalações elétricas rurais, né? É bom colocar porque às vezes aparece. Aqui é manual, e aqui geralmente às vezes tem um fusível, né? Então você conecta, ela já tem um fusível, um sistema de proteção nela mesmo, né? Mas ela é manual. Então você arma e você desarma manualmente. O juntor não. Você arma e ele desarma automaticamente. Depois, eu também acho que eu cheguei a comentar sobre esse diferencial residual lá
nas aulas anteriores, né? O diferencial residual, ele tem uma característica, né, resumindo a história, porque ele, além de proteger o circuito, assim como o termomagnético, né, ele protege as pessoas do choque, né? Então, ele é muito interessante a gente fazer uso dele, porque ele desarma se alguma pessoa colocar o dedo na tomada ou ficar agarrado, né? Porque que acontece? O choque, ele tende a fazer com, principalmente se você encostou num fio, ou você segurou um fio desencapado, alguma coisa assim, à medida que a corrente passa pelo seu corpo, ela vai travar seus músculos. E esse travamento faz você fechar as mãos. Então, muitas das vezes, você não vai conseguir soltar, sair daquele choque. Esse é o grande perigo, né? Então, por exemplo, crianças que põem o dedo na tomada e tudo, levar um choque momentâneo é uma coisa, agora levar por um tempo maior é outra coisa. Então, esse dispositivo, né, diferencial residual, ele consegue perceber que tem uma fuga de corrente no circuito que é advinda de um choque, certo? E aí ele desarma. Aqui tem um terceiro dispositivo que é um interruptor. Tá? Eu não, como a gente quase não usa o interruptor, tá? E esse material ele leva em consideração o interruptor, mas a gente quase não usa o interruptor, porque o interruptor a gente liga e desliga manualmente, né? O disjuntor a gente, né, hoje é muito mais acessível, né? Você tem de diferentes correntes, tamanhos, polos e tudo mais. Então tá aqui, mas eu nem vou falar sobre ele não, porque o interruptor ele liga e desliga manual. O disjuntor você aciona ele manualmente, desliga automaticamente. E é o que a gente mais usa. Então é isso, ó. O dispositivo diferencial residual, ele é justamente para proteger as pessoas contra choques, tá? Provocado por contato direto e indireto. Então, direto é quando, né, esse desenho aqui, a criança vai lá e coloca alguma coisa metálica na tomada e toma um choque. Ou o contato com algum fio desencapado de algum eletrodoméstico, ou até mesmo, né, geladeiras, carcaça de motor, né, às vezes até em outros dispositivos, né, elétricos, porque né, existe a fuga dos elétrons. E muitas vezes os dispositivos elétricos não estão aterrados. Por isso é importante aterrar os dispositivos elétricos, né? Aterrar o ponto de carcaça dos motores, né? Aterrar a carcaça da geladeira e de outros dispositivos. Sempre tem um pontinho lá, um parafuso, que você pode colocar ele num terra, né? Justamente porque quando tiver fuga de elétrons, né? E você tem o terra, os elétrons já vão, né? Automaticamente eles já vão pelo caminho mais rápido e vão pela terra e não passam, não ficam ali circulando, né? Podendo promover esse choque aí. Bom, esse aqui é uma figura de disjuntor aí mais antiga, né? A gente ainda acha esses disjuntores no mercado, mas eles, enfim, não são mais usuais. Bom, os DRs também a gente acha de vários tamanhos, polos e capacidades, tá? A mesma coisa. Muito bem. E agora sim a gente entra na parte de circuito elétrico. O que é o circuito elétrico em instalações elétricas, né? A gente chama de circuito elétrico o conjunto de equipamentos, condutores ligados no mesmo dispositivo de proteção. Então, lá do quadro lá que fica posicionado na parede, vai sair, você vai ter um disjuntor, que foi a última figura da última aula, né?
Então tá aqui o nosso quadro, ó. Esse é o quadro de distribuição geral. Então aqui, ó, tá vendo? Esse dispositivo aqui que eu estou circulando, né, em verde aqui, ó, em vermelho, ele é um DR, ele é um disjuntor diferencial residual. Então ele é para proteger contra choques. Protege a fiação, mas os choques. E aí, ó, eu tenho aqui 1, 2, aqui é um duplo, né? 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só, eu tenho aqui 7 disjuntores, né? Sendo que um é bifásico, ó, que é esse aqui. E veja, eu recebo aqui duas fases, né? Fase e neutro, né? Da concessionária. E aí distribuo para os meus circuitos. Aqui eu tenho um barramento de neutro, e aqui eu distribuo para os pontos. Aqui eu tenho um barramento, aqui é neutro. Aqui é um barramento de terra, que eu também distribuo, né? E aí as fases, olha, as fases é que vem, aqui eu tenho a fase 1 e a fase 2. Ó. Então a fase 1 ela vem para cá, para cá. Oi, não entendi. Professor, esse 1 e 2 aí não é bifásico também, não? Não é um só, não? Não entendi o que você falou. O disjuntor 1 e 2 aí, não é uma coisa só, não? Ah, sim, perdão. Eles são bifásicos. Muito bem, é isso mesmo, aqui, ó. Isso mesmo. Esse cara aqui é bifásico e esse cara aqui é bifásico. Por que ele é bifásico? Porque eu tenho uma alavanca só aqui, tá? É isso mesmo. Então, quando eu tenho certamente esses dois aqui é o chuveiro e a torneira elétrica, tá? Quando eu tenho alguma coisa que eu vou ligar 220, partindo do ponto que 220 é fase, é isso mesmo. Eu tenho que colocar um disjuntor bipolar e o acionamento é junto. Tá? Eu não posso colocar dois monopolar e considerar ele, né, e levar esses dois fios aqui para um mesmo dispositivo. Né? Eu só posso levar esses dois fios para o mesmo dispositivo, por exemplo, para o chuveiro, se esse disjuntor aqui for um bipolar. Né? E perfeito, é isso mesmo, Rafael. Obrigado aí pela correção. Muito bem, então é isso. O circuito, pessoal, é isso aí. Ó. Eu vou definindo os circuitos, ele começa no quadro de distribuição, o disjuntor. O disjuntor vai proteger todo o circuito, né? De distribuição até chegar na tomada, no equipamento, na iluminação. No caso aqui, por exemplo, pode ser o chuveiro. Esse 4 aqui pode ser a tomada. Esse 5 pode ser a iluminação, tá? Então, isso é um circuito. Agora, como que eu vou encontrar esses circuitos? Como é que eu vou criar esses circuitos, né? Então, a norma, ela te sugere. O circuito de distribuição, ele liga o quadro, tá, do medidor ao quadro de distribuição. Então, olha lá, ó, isso aqui vem lá da rua, tá vendo? Ó, a rede pública de tensão. Então, tem um transformador, tem a fiação. Aí tem um ponto de derivação, entra para a nossa residência. E aí a Energisa, ela te disponibiliza duas fases e um neutro. Né? Aí, o primeiro ponto, quando chega na casa da gente, é um medidor. Esse medidor vai contabilizar o tanto que você tá entrando de energia na sua casa. E ele tem lá um disjuntor termomagnético geralzão, com um aterramento. Né? Esse disjuntor, né, ele protege todos o sistema dentro da sua casa, e ele também já tem um aterramento. Quando entra, né? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aqui.
Muito bem, pessoal, voltei aqui rapidinho. Então, partindo, na hora que sai do quadro, esse quadro com o medidor, que é o nosso padrão de entrada, né? Nosso padrão de entrada, daqui vai para o circuito de distribuição, que vai para o quadro de distribuição geral. Tá? Esse aqui também é chamado de quadro de distribuição geral, tá? Mas ele faz parte do padrão. Aí, lá no QDG, porque a gente pode ter, dependendo do tamanho da residência ou da instalação, vários quadros. Então, por exemplo, se a residência tem 2 pavimentos, você pode fazer um quadro embaixo, outro em cima. Né? Mas geralmente vai ter um geral, um principal, né, de onde vai derivar tudo. Então, esse é o circuito, né, a forma de distribuição. O QDG eu já mostrei. Esse PE aqui é a proteção, tá? É o terra, tá, pessoal? Então, 2 fases, um neutro e o terra. Bom, como é que a gente encontra, então, os circuitos terminais? Que aí os circuitos terminais do quadro para frente. Então, chegou lá no quadro, veio do padrão, entrou no quadro, 2 fases, neutro e terra, e agora nós vamos dividir em circuitos terminais, que aí vão para o sistema de luz, tomadas e tudo mais. Então, lá, Então, os circuitos terminais partem do quadro de distribuição e alimentam lâmpadas, tomadas de uso geral, específico e tudo mais. Em todos os exemplos a seguir, será admitido que tensão entre fase neutra é 127 e fase-fase 220. É o que nós temos aqui na nossa região também, tá? Agora, tem lugares que fase neutra é 220, tá? Então, tem essa observação, mas nós estamos nessa mesma situação. Muito bem. O quadro aqui, ó, o QDG, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui o DR residual e tenho os disjuntores aqui dos circuitos. Tem o barramento neutro, que está aqui. Tem o barramento de terra, que está aqui. Muito bem. E aqui está chegando lá do nosso padrão de entrada. 2 fases, um neutro terra. Bom, aí aqui, olha, a gente pode ver que foi uma fase veio para o sistema de iluminação, outra fase neutro veio para o sistema de tomada. Aí eu tenho um chuveiro. O chuveiro é uma carga específica, né? Aqui eu vou ter fase-fase, eu vou ter 220. E um ponto de terra. Né? Eu não tenho neutro. Eu tenho fase-fase. Aqui eu tenho 127, ó, fase neutra. Aqui eu tenho 127, fase neutra. Aqui eu tenho outros circuitos para tomadas. Né? E aqui eu tenho a torneira elétrica, também 220. Muito bem, então vamos lá. Antes da gente definir, né, quantos circuitos a gente vai criar, vamos ver como é que é esse circuito em uma forma de um desenho lúdico, tá? Então, olha lá, em um desenho, uma forma de visual, né, de entender melhor como é que é feita a ligação. Por isso que esse material é interessante, a gente consegue visualizar de forma bem pedagógica, né, como é que é feito. Então, olha o circuito de iluminação, pessoal. Eu tenho aqui, veio lá do barramento do terra, o terra. Gente, o terra, ele é simbolizado, né? Ele tem esse símbolo, a cor do fio, né? Verde, amarelo ou verde. Então, vocês vão encontrar o terra nessas duas cores, ou verde, amarelo ou só verde. O vermelho é identificado, né? Simboliza a fase, e o azul neutro. Então, se vocês, na residência de vocês, ou qualquer residência que vocês forem, se tiver a instalação, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a instalação elétrica não está dentro das normas, não foi desenvolvido um projeto elétrico, então tem que testar realmente se a fase é fase, se o neutro é neutro, tá, pessoal? Porque não confiar nas cores
porque a gente não sabe se foi feito de forma certa, né? Então, é sempre importante ter cuidado. Mas o padrão de cor é esse. E aí, olha só, um circuito qualquer, lá do quadro disjuntor, ele vem e vai distribuir a iluminação. Então, olha só, de um ponto de fase, ó, eu desço até meu interruptor, a minha chave. O interruptor é uma chave, né? É uma chave. E aí, o que acontece? Quando eu fecho essa chave, a corrente passa, né, da fase e ela volta pelo retorno, que inclusive já tem outra coloração, tá vendo? O retorno aqui mostra uma coloração, né, ele está simbolizado por um fio preto. E é isso mesmo, né? O retorno, ele é um caminho diferenciado, tá? Ele tem um símbolo próprio. A gente vai ver que ele tem uma identificação própria. Então, toda vez que sai do interruptor, né, e vai para a lâmpada, o sistema de iluminação, esse caminho é chamado de retorno. Então, o que chega no interruptor é a fase, obviamente, tá? E o que sai é o retorno. E aí o retorno chega na lâmpada. A lâmpada, obviamente, então, tem a corrente que vem do retorno, né? Ela tem o neutro, que está aqui no barramento de neutro, tá? E tem o terra. É importante o quê? O terra, geralmente, ele é conectado na carcaça, na boquilha da lâmpada. Se você tem outras estruturas de iluminação, o fabricante, o modelo que você estiver usando, vai te orientar, olha, como que você conecta o terra. Mas você tem um ponto de terra a ser conectado. Esse outro dispositivo aqui, vocês devem conhecer, se não conhece, ele é o famoso dimmer, tá? Inclusive, hoje está mais comum do que nunca, né? O dimmer, claro, a gente só consegue usar para determinados tipos de lâmpadas, né? O dimmer, ele é uma variação gradual, tá? Do sinal elétrico aqui. Então, enquanto o interruptor é liga e desliga, você joga zero energia ou 100% de energia, aqui não, você varia de 0 até 100. Então, você pode colocar o percentual que te interessar aqui e obviamente, você vai variar o brilho da lâmpada, né? Primeiro, tem que se atentar à lâmpada que vai ser utilizada, se ela aceita o dimmer, tá? Lâmpadas fluorescentes, por exemplo, não aceitam. Então, antigamente, as incandescentes, sim, porque a incandescente é um circuito resistivo puro. Esse camarada aqui, o dimmer, ele é um circuito eletrônico, tá, pessoal? Porque se ele fosse um mero potenciômetro, vamos dizer assim, ele esquentaria bastante. Então, na verdade, ele tem um circuitinho aqui eletrônico e que faz a variação do sinal de tensão proporcional aí mediante o tanto que você desliza essa barra para cima ou para baixo. Tá? O dimmer é bem interessante, principalmente em pontos de iluminação que você necessita ter uma variação de luz. Tá? Então, olha para vocês verem, né? Mas o importante aqui é verem na prática aí uma ligação de iluminação. Uma iluminação externa, né? Uma iluminação que vai ficar do lado de fora. A mesma coisa, você vai levar um ponto de terra, um ponto de neutro, e a fase ela vai para o interruptor, e do interruptor para a lâmpada vai o retorno. Tá? E o retorno, ele é um caminho, tá? Que a gente coloca com outra cor, né? Justamente para mostrar que ali tem um interruptor, né? Interrompendo aquele caminho, né? Bom, então tá aqui as ligações. Tomada de uso geral.
Então, tomada de uso geral, eu vou pegar, se é 127, né? Então, eu vou puxar da minha fiação, do meu circuito, uma fase, um neutro e um terra. Ah, professor, onde que esses fios vão estar passando? Esses fios vão estar passando em eletrodutos, que vão estar nas paredes, no piso, nas lajes, tá? E que vai sair de onde? Ah, vai estar conectado lá na caixa central. Onde que vai estar o meu QDG? Né? Como eu falei aula passada, o meu quadro de distribuição, geralmente a gente posiciona em um lugar de fácil acesso, tá? E num ponto mais central da casa, justamente para você não gastar com, né, você otimizar o tamanho dos fios, dos cabos, que você vai, né, montar o circuito. Se você posiciona o quadro no início da casa, tudo vai, todos os circuitos, todos os pontos de luz, tomada, vai sair lá do início da casa até o final. Então, quer dizer, você vai gastar muito mais fio, muito mais cabo, e é caro. Né? Então, geralmente, o quadro, ele fica num ponto central. Né? Por exemplo, no apartamento que eu moro, ele fica na cozinha. E em muitos apartamentos eu vejo isso. Às vezes ele tem um corredor na casa, ele fica num corredor, num ponto central que une a parte, né, a sala aos quartos, alguma coisa assim, né? Ou ele fica na área de serviço também, às vezes a área de serviço, porque os apartamentos, né, principalmente de hoje, são muito pequenos. Então, na verdade, não vai fazer tanta diferença assim ser posicionado no início ou no fim, né? Porque é pequeno. Agora, em casas, né, há que se levar isso em consideração, tá? E essa tubulação, aonde que ela vai passar, se vai ser na parede, se vai ser no piso, no chão, o projeto elétrico de vocês vai definir isso aí, tá? Então, usando aquelas linhas lá, né, que eu mostrei, vocês vão definir isso. Ah, estou imaginando aqui, vai sair do quadro, vai passar pela laje, né? É o que geralmente é feito. Então, tomada, olha lá, é fase, neutro e terra. A não ser que você queira uma tomada 220. Aí você pega fase, fase e terra, que é o que tá, eu vou mostrar logo ali. Né? Então, tá aqui, ó, um sistema fase-fase. Ó. Então, eu peguei uma fase, peguei outra fase, que veio daquele disjuntor lá que o Rafael até me chamou a atenção, falou, oh, professor, acho que esse disjuntor é bipolar, é exatamente isso. Então, sai duas fases, tá? E aí o terra está conectado. Importantíssimo, pessoal, proteção, terra, está conectado em tudo. Evitar choque, evitar fuga de corrente, né? E deixar o sistema, a instalação em segurança. Eu posso ter um circuito de tomada específica também, utilizando um interruptor, tá? Aqui o que muda é só um interruptor. Então sai o disjuntor, o residual, né? Um termomagnético e residual, para o interruptor. Como eu já disse, o interruptor, praticamente hoje a gente não faz uso dele, tá? Então, o material aqui faz, mas vocês podem desconsiderar aí. E aí, aqui mostra, né, o medidor. Então, aqui onde eu estou circulando aqui, ó, isso aqui está lá no padrão de entrada, né, o nosso medidor. Então, vem aqui a fiação da rua, passa pelo medidor, passa por aquele disjuntor, né, geralzão que fica lá, junto com, né, no padrão, e depois vem o quê? Para o QDG, esse aqui é o QDG, o quadro de distribuição geral. Aí aqui eu tenho um disjuntor termomagnético e residual, e aqui vem fase, fase neutro. Fase, fase neutro. Aí você fala, professor, o que é essa linha pontilhada aqui que está aqui? Essa linha pontilhada seria a terceira fase. Essa terceira fase, ela só existe se você solicitar a sua concessionária. Então, no caso da agroindústria que vocês vão projetar, ela vai ser necessária.
né? Então, você vai montar uma agroindústria para fazer queijo, para fazer farinha e tudo mais, você vai ter motor trifásico. Aí você vai solicitar na Energisa a conexão, né? Na hora que você for montar a sua agroindústria, você vai falar, não, é um sistema trifásico, está aqui no projeto. E aí a Energisa vai conectar, e aí seus disjuntores, né, principalmente o principal, aí vai ter que ser trifásico. E, obviamente, os disjuntores dos circuitos específicos para o motor, aí vai ser trifásico, tá? Então, veja só, aqui tá, ó, fase, e o neutro. O neutro, pessoal, ele vai para um barramento, tá? O neutro, ele vai para um barramento. Esse tetrapolar, ele serve só nesse início aqui, ó. Então, o DR tetrapolar são 3 fases e um neutro, tá? Mas ele tá aqui, ó, no início, tá? Da conexão. Agora, os disjuntores que vão, né, os termomagnéticos aí que vão cuidar do circuito, de cada circuito, eles são, né, ou monofásico ou bifásico, tá? Ou trifásico, mas não fazem uso da entrada do neutro. O neutro vem por um barramento separado. Beleza? Por mais que eu esteja falando rápido, pessoal, e muita informação, não tem problema. Tá gravando o vídeo, depois vocês voltam e me postem as dúvidas. Me enviam as dúvidas. Então, isso aí é o que acontece aí na residência de vocês, tá? Nos diferentes estabelecimentos aí que a gente vai. É isso aí. O que vai demandar se tem muitos circuitos ou não é a quantidade de cômodos, pavimentos e tudo mais. E olha para vocês verem, geralmente se vocês olharem no, por exemplo, no laboratório e abrirem o quadro que tem em cada laboratório, em cada sala tem um quadro, tá? Vocês vão ver uma estrutura parecida, bem menor, mas vocês vão conseguir identificar o barramento de terra, o barramento de neutro, vocês vão conseguir ver essa distribuição desses circuitos, nessas chapas aqui, porque essas conexões aqui são feitas em chapa justamente, né, para a gente não ter problema de emenda, tá? E a fiação ficar por conta da saída do disjuntor para os circuitos, tá? Fica muito mais organizado e seguro dessa forma aqui. Claro, quando você compra, você já compra dessa forma. Passem a observar para vocês verem. Elas costumam vir tampadas, mas algumas têm. Você consegue visualizar isso aí. Bom, eu sei que a aula está chegando no final, pessoal. Eu sei que vocês têm outras aulas e tudo mais, vocês fiquem à vontade. Eu vou aproveitar e continuar, tá? Para fazer os vídeos e gravar aí para vocês, tá? Mas não deixem de de ler esse material. Vocês vão ver que é simples, o trabalho é simples, não tem mistério nenhum, tá? E tá ao alcance de fazer aí até dia 3, dia 4 ou dia 5, tá? Não deixem de procurar o Thiago. E qualquer dúvida, professor, não entendi isso, me manda e-mail, a gente conversa, eu tento ajudar também à distância, sem problema nenhum. O que não dá para fazer é esperar os 48 segundos tempo, porque aí fica apertado para todo mundo. Mas ao longo dessa semana, já tentem estruturar o trabalho, procurem o Thiago, e o que não entenderam, o que estão com dificuldade, me perguntam. Beleza? Bom, beleza, Rafael. Vamos lá. Opa, onde que tá aqui? Bom, então a instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais, que é isso aí. Tá aqui o quadro. Esse quadro aí que vocês possuem nas suas residências, cada sala aí da UFS tem um desse aí, tá? Vamos só chamar de QD, porque o geral esse é o geral, tá? Esse que eu
ele é o geral porque ele distribui para todos os cômodos. Mas se você tem mais de um, você vai ter o geral e depois os diferentes QDs, tá? Bom, então, olha lá, quando a gente divide em circuitos, a gente facilita a manutenção, reduz a interferência e melhora o equilíbrio de carga. O que é o equilíbrio de carga? Olha, você tem duas fases que estão chegando. Duas fases. Você vai pendurar a iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específica, chuveiro, né? Se você não distribuir esses circuitos e as fases dos circuitos de forma equilibrada, o que vai acontecer? Você vai ligar o chuveiro, vai piscar uma luz, ou a luz vai ficar mais... ou vai ficar mais... como é que fala? Com uma iluminação, né, menor, ou vai afetar um disjuntor, ele vai abrir. Então, quer dizer, a gente precisa fazer esse equilíbrio, né? Essa distribuição em circuitos para fazer esse equilíbrio, tá? Muito bem. E aí, como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Então, a norma, olha lá, a divisão da instalação elétrica em circuitos terminais segue critérios estabelecidos pela norma 54, NBR 5410, e que nós vamos ver a seguir, tá? Então, pessoal, por hoje, né, na aula de hoje, é isso aí, tá? Eu vou começar, no próximo vídeo eu já vou começar a explicar como é que a gente divide esses circuitos e vou postando para vocês lá no nosso portal. Estamos combinado? Dorival, tá Beleza, tudo professor? bem? Tudo certo. Então é isso aí. Até amanhã. Qualquer dúvida, me envie por e-mail, tá bom? Beleza. Bom dia para o Estou senhor. terminando aqui a gravação. Bom dia para você também.